Leiamos juntos Filipenses, capítulo de número 3. Leiamos juntos em oração, em nome de Jesus. Aleluia. E como esses dois capítulos, 3 e 4 de Filipenses, nós estamos no 3, depois vamos chegar no 4, mas o 3 e o 4 tem um grande tema nesses capítulos, que é a verdadeira alegria. Eu olho para vocês, parece que estão tão tristes, parece que estão tão cansados, parece que estão abatidos, né? Assim, tão sérios, assim, não. Puxa. Você pode ser sério e alegre, sabia disso? Você pode ser sério e alegre. Então, alegrai-vos no Senhor. Não importa pelo que você esteja passando. Jesus está passando com você? Se Jesus não estiver passando com você, então pode se entristecer, viu? Pode chorar, aí pode se estribuchar de chorar, porque a coisa está feia para o seu lado. Mas se Jesus estiver passando com você, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Vamos orar por essa alegria, para que vocês sejam curados aqui, os irmãos e irmãs à distância, todos que acompanharem essa congregação, sejam curados de toda tristeza de alma. É vontade de Jesus, Ele quer curar de você toda tristeza de alma. Se alegre no Senhor. Nós temos tudo para ser as pessoas mais alegres do universo. Só por uma razão: Jesus. Nós temos Jesus. Podemos não ter dinheiro, podemos não ter bens, podemos não ter luxos, podemos não ter recursos, podemos não ter oportunidades. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos Jesus. Aleluia. Então, oremos por essa alegria. Primeiro lendo o texto, os 21 versículos, e depois elevando ao Senhor nossos clamores. Filipenses 3, todos juntos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte,
para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amados, tem duas coisas diferentes. Uma delas é Deus estar com você. Aleluia. Isso você pode ter certeza absoluta. Deus está com você. Só que tem uma outra coisa. É você estar com Ele. É você estar com Ele. É você estar com Ele. Uma das facetas do pecado consiste em você desconsiderar aquele que está com você e querer agir na sua força, nas suas inclinações, no seu domínio. Aí você desconsidera que Ele está com você porque você não está com Ele. Deus pode falar com você: eu estou contigo. E Ele pode ouvir de você essa resposta: Senhor, eu também estou contigo. É aí que tudo muda na nossa vida. É aí que tudo se resolve. E é aí que tudo passa a ser suportável. Porque nós temos esse suporte, que é o nosso Deus. Aleluia. Muito bem, hoje o tema que nós vamos meditar hoje é em um desses versículos aqui, quase terminando Filipenses capítulo 3. Nós vamos abordar hoje aí o último parágrafo desse capítulo 3. E vamos meditar hoje em um versículo cujo tema é, repita depois de mim, referenciais de Cristo. Aleluia. Jesus disse isso aí com outras palavras, né? Aliás, com uma outra palavra. Em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Quando ele disse sereis minhas testemunhas, Jesus estava dizendo assim: vocês vão ser os meus referenciais neste mundo. Para todo aquele que quiser me conhecer, saiba me encontrar em você.
Por isso, ser testemunhas de Cristo é uma das mais sublimes, mas também exigentes responsabilidades que nós temos diante da grande graça de Deus, superabundante graça de Deus que nós recebemos. Recebemos a salvação para que, enquanto estamos nessa terra, sermos modelo de Cristo, modelo de filhos de Deus, para todas as pessoas, não importa quem elas sejam e em qualquer situação que a gente esteja. Quando você age fora desses padrões evangélicos, bíblicos, espirituais, de santidade, você peca e você se torna um referencial negativo, um mau exemplo, uma antitestemunha de Cristo. Muito cuidado. Porque agora que você é de Deus, o seu pecado não afeta só você. O seu pecado suja o nome de Jesus, já que você diz que é dele, já que você diz que tem ele, o seu pecado suja o nome de Jesus. E o nome de Jesus não pode ser sujo. O nome de Jesus é limpo. Por isso nós temos a responsabilidade moral e espiritual de sermos referenciais de Cristo aonde quer que estejamos. Aleluia. Em todas as circunstâncias. Muito bem. Diga de novo, referenciais de Cristo. Aleluia. Bom, do versículo 2 até o versículo 21, porque o primeiro versículo foi uma introdução aí do capítulo 3, vamos dar hoje esse título, diga, referencial evangélico. Ser referenciais de Cristo é ser modelos de pessoas que vivem a palavra, vivem o evangelho, praticam o evangelho, praticam a palavra e por isso estão tendo suas vidas edificadas sobre a rocha. Aleluia. Isso é referencial evangélico. Os evangelhos que a gente olha hoje aí, envergonham até o nome de evangélico, porque a gente não vê uma gota de evangelho, nem nos pensamentos deles, nem nas palavras deles, nem nas condutas deles. Não. Nós fomos salvos, alcançados para ser referencial evangélico no mundo sem evangelho. Referencial de palavra de Deus no mundo que difama, odeia e não quer saber da palavra de Deus. Referencial evangélico é isso. Muito bem. Esse é o nosso título maior aí. Esse texto todo do versículo 2 ao 21 está dividido em duas partes. Do 2 ao 16, nós já encerramos. Diga, prosseguir. Acabei falando aqui comecei falando aqui de referencial. E quando a gente fala de referencial, logo vem um pensamento hipócrita na sua cabeça. O pensamento hipócrita que vem na sua cabeça é: mas eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, como eu vou ser um referencial? O referencial nosso
não é modelo de perfeição, mas modelo de quem está sendo aperfeiçoado. Isso é ser referencial de Cristo. Não vem com a hipocrisia de querer ser perfeito e dizer, não consigo porque eu não sou. Não, eu não sou, você não é, nenhum de nós somos, só Jesus é perfeito, por isso Ele é o alvo. A perfeição dele é o alvo que nós estamos perseguindo e para o qual nós temos que prosseguir. Esse é o tema do versículo 2 até o versículo 16. Quanto mais eu prossigo para esse alvo, quanto mais eu desenvolvo a minha salvação por meio do processo da santificação, eu vou me tornando um melhor referencial. Eu vou me tornando uma melhor testemunha de Jesus. Aleluia? Está entendido isso? Amém? Estão meio calados assim. Tá bom, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Amém. Vocês estão aí, né? Eu estou aqui, muito bem. Então, hoje nós vamos entrar nesse final do capítulo 3, que vai do versículo 17 até o 21, que o título é, diga, referencial correto. O referencial correto é esse, é o referencial de quem está perseverando na sua santificação. É o referencial de quem está desenvolvendo a sua salvação. É o referencial de quem está prosseguindo para o alvo, sem olhar para trás, deixando para trás as coisas que ficaram, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas percorrendo a carreira de santidade que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso é ser referencial correto. Ainda que imperfeitos, mas em constante aperfeiçoamento. Então repita, referencial correto. Olha, se preocupe com isso, hein? Se preocupe com isso e ore diante de Jesus, Senhor Jesus, nas suas orações lá. Tá? Ore a Jesus, Senhor, eu não quero ser um referencial incorreto. Me ajuda a ser um referencial correto. Um referencial correto para a minha família dentro da minha casa. Um referencial correto para as pessoas com as quais eu convivo em ambiente de trabalho, em ambiente de escola, de universidade. Um referencial correto em relação à sociedade, às pessoas nessa sociedade corrupta e sem Deus. Um referencial correto diante da sua vizinhança, de todo mundo que te vê. Todo mundo que te vê ou me vê, Deus está dando para eles, nos seus olhos, uma oportunidade de conhecer Jesus, através da nossa conduta de vida de cristã, vida de cristãos. Então diga referencial correto. Esse texto, portanto, que termina aqui, Filipenses, tá? Com esse título de referencial correto, tem uma introdução que é onde nós vamos ficar hoje, que é o versículo 17, diga, modelo correto. Está vendo só? Referencial correto. Quem é referencial correto é também modelo correto para outras pessoas. E pode até dizer com segurança, olha, pode observar o meu modelo aqui. Não olhando para mim como alguém que é perfeito, porque eu não sou, mas como alguém imperfeito que está lutando pelo seu aperfeiçoamento. É por isso que eu sou modelo para você. Aleluia.
modelo correto é isso, que vamos ver hoje no versículo 17. Já começamos. E nas próximas quartas-feiras, nós temos aí 4 versículos pela frente. 2 deles falam de como esses referenciais de Cristo, como nós, como testemunhas de Cristo, temos que enfrentar o momento presente que nós vivemos, para, os 2 últimos versículos, desfrutarmos do que nos espera no futuro. Como enfrentar o presente para poder depois desfrutar do que vem para nós, do que Deus tem reservado para nós no futuro. Por isso que do 18 ao 21 tem esse título duplo aí, repita: presente e futuro. Muito bem. Versículo 17, então, Paulo disse assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vocês. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha convicção de que Deus fez dele, de pecador, que ele se considerava o principal dos pecadores, o pior de todos os pecadores. E depois, uma vez convertido, ele se considerou o menor dos apóstolos, mesmo indigno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Em Efésios 3 ele diz: de todos os santos, eu sou, uma palavra grega que escreveu lá é elahistotero em grego, traduzido para o português, eu sou o mais que menor. Não sou o menor de todos os santos. Em português, na nossa Bíblia em português colocaram: eu sou o menor de todos os santos. Mas na verdade ele escreveu: não estou abaixo disso, eu sou o menor que menor, menos que menor, de todos os santos, menos que menor de todos os santos. A palavra elahistotero em grego, que aparece em Efésios capítulo 3. Paulo, tendo este sentimento, que é um sentimento real de quem verdadeiramente é convertido. A pessoa verdadeiramente convertida é aquela pessoa que, desde o primeiro momento da sua conversão, houve uma mudança radical na sua vida, porque antes daquele momento era uma pessoa soberba, que queria se ensoberbecer. Toda pessoa sem Deus é gente soberba, quer se ensoberbecer, quer se engrandecer, quer estar acima de tudo, quer estar acima de todos, porque essas pessoas sem Deus, elas estão sob o contágio da síndrome de Lúcifer. Era isso que o diabo queria no céu, ser maior do que Deus. É por isso que a luta dos seres humanos é quem vai ser o maior. Todos querem ser o maior, todos querem ser o melhor, todos querem ser o tipo de referencial podre e perdido que tem hoje aí. Querem ser digital influencers, querem fazer sucesso, querem ter fama, querem ser conhecidos, querem ter dinheiro, querem se enriquecer. Isso é natural do homem decaído. A partir do momento da conversão, uma coisa que acontece numa real conversão, preste atenção, porque se isso não aconteceu na sua conversão, é porque você não é convertido. Uma real conversão, Deus quebra essa crista.
Numa real conversão, o convertido é humilhado. Porque a primeira ação do Espírito Santo de Deus na vida desse convertido não é convencer a ele que ele é grande, que ele é poderoso, que ele nasceu para vencer, que ele tem que levantar a cabeça, que ele tem que ser isso ou aquilo. A primeira coisa que o Espírito Santo convence a ele é que ele é um pecador. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer de pecado. Para enxergando a sua real situação, que não enxergava antes, core de vergonha diante de Deus. Como disse Daniel, a nós pertence o corar de vergonha. Davi foi muito cedo, chamado de homem segundo o coração de Deus. Muito cedo. Talvez não devesse. Talvez devesse tudo ter chegado para ele com mais calma, com mais tranquilidade. Mas isso de ser o homem segundo o coração de Deus, de ser uma vítima do rei Saul que o perseguiu por 40 anos, mas ele, nessa vitimização, recebeu todo o amparo, cuidado e proteção de Deus. E depois que Saul morreu, ele assumiu o trono de Israel, se tornou o melhor dos reis de Israel. E toda essa grandeza que Davi recebeu, se cumpriu o que o filho dele falou no livro de Provérbios: a soberba precede a queda. A queda de Davi foi feia. A queda de Davi foi feia, envolvendo um adultério e um assassinato, um homicídio encomendado por ele. Um adultério com Batseba e depois, a encomendação da morte do marido dela, para ele poder ficar com ela e o bebê que ela estava grávida. Todo mundo saber que era de Urias, mas o rei Davi, o bom rei, iria criar essa criança. Eu acredito que Davi passou a ser um homem segundo o coração de Deus, depois que o Senhor jogou na cara dele o seu pecado. Quando Deus mandou o profeta Natã contar para ele aquela historinha: olha, tem um homem rico aí que tinha um monte de ovelhas, e um pobre do lado dele que tinha só uma ovelhinha, que até dormia com ele na mesma cama. Ele foi fazer um jantar lá para os seus amigos, em vez de matar uma das suas muitas ovelhas, roubou a única ovelhinha. Aí Davi, o rei, se encheu de ira e falou: quem é esse homem? Ele merece morrer. Quem é esse homem? Traga ele para mim aqui que eu vou matá-lo. Eu sou o rei, eu vou acabar com a vida desse homem, vou fazer justiça. Aí Natã disse: é você mesmo. Esse homem é você. Esse homem é você mesmo. Esse homem és tu. Aí Davi caiu com o rosto em terra, e Davi foi um homem corado de vergonha pelo seu pecado. Sabe até quando? Até o fim da sua vida. Para mim, essa aí que foi a conversão de Davi.
E para mim é a partir desse momento que ele passou a ser um homem segundo o coração de Deus. Porque um homem segundo o coração de Deus é um homem de coração quebrantado, é um homem de espírito contrito, é um homem como o apóstolo Paulo, envergonhado, desventurado homem que eu sou. Aqui dentro de mim não habita bem nenhum, que habita em mim é o pecado. Quem me livrará? O verdadeiro convertido, tá? O verdadeiro convertido, ele está sempre humilhado, em estado de humilhação, sob a poderosa mão de Deus. O verdadeiro convertido aprende de Jesus a ser manso e humilde de coração. Estão ouvindo essa pregação que eu estou fazendo aqui? É essa pregação que os evangélicos dos últimos 40 anos aí fora ouviram? Virou uma cambada de gente soberba, altiva, prepotente, empoderados, orgulhosos, gente satânica e não evangélica. Gente evangélica é gente que diminui, como João Batista, convém que ele cresça e eu diminua, convém que eu não viva mais, convém que eu esteja crucificado com Cristo, para que não mais eu viva, mas Cristo viva em mim, e a minha vida presente na carne, eu a viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que é ser referencial de Cristo. É dentro dessa situação que o apóstolo Paulo tem a coragem de dizer uma coisa dessas aí, ó: sede meus imitadores. As pessoas querem ser imitadores de artistas, querem ser imitadores de atletas, querem ser imitadores de cantores, querem ser imitadores de ricos, querem ser imitadores de poderosos. Alguém quer ser imitador de alguém humilde? Ai, que é isso? Quer ser imitador de alguém humilde? De jeito nenhum. Que tosco, que horroroso. Isso é baixo. E é isso que é ser cristão. Isso é que é ser de Jesus. E é isso que é ser de Deus. E é isso que é ser filho de Deus. Início da pregação do reino, Sermão da Montanha: benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Jesus se colocou exatamente como este tipo de referencial, ao dizer para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus estava dizendo: olha, eu sou o Filho de Deus, eu vim lá do céu, nenhum de vocês é igual a mim, vocês todos pecaram, eu não. Tem pecado dentro de vocês, dentro de mim, não.
eu poderia me gloriar, eu poderia me exaltar, eu poderia me engrandecer aqui nessa terra, que eu estaria com razão de fazer isso. Mas ao invés disso, eu me humilhei, para que vocês tomem de mim este referencial. Jesus nunca foi referencial de gente que se vangloria, de gente que se exalta, de gente que se engrandece. Jesus foi referencial de gente que se humilha, de gente humilde. No plano da salvação, que começava com a encarnação de Jesus, ele veio se fazer homem, nascendo na menor cidade da Judeia, Belém. E depois foi morar na menor cidade da Galileia, Nazaré. O que se dizia de Nazaré era isso: ó, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não tem nada em Nazaré que chame a atenção. Não tem nada em Nazaré que alguém queira ir lá. Não tem nenhum resort, não tem nenhuma fazenda bonita, não tem nada que os ricos gostam de ir para desfrutar da sua grana. Em Nazaré eles não vão, não tem nada lá. É uma currutela. O Pau-Terra é uma cidade grande perto de Nazaré. E Jesus se deixou chamar pelo nome de Jesus de Nazaré. Que é isso, esse cara, Jesus de Nazaré? Está querendo sofrer bullying, está querendo ser motivo de chacota, ser chamado de Nazaré, Jesus de Nazaré, que porcaria é essa? Era isso que é Nazaré. Amados, nesse cristianismo que a gente vê aí no mundo, é um cristianismo falso, a gente não vê Jesus sendo imitado, não vê Jesus sendo imitado, só vê gente querendo ser grande, gente querendo ser poderosa, gente querendo ser rica, gente querendo ser famosa, querendo ser importante, se achando muito grande. Essas pessoas estão possuídas pelo diabo. O Espírito de Deus não está aí, não. O Espírito de Deus estava em Jesus. Sinagoga de Nazaré, ele chegou lá e leu Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje se cumpre essa palavra. A igreja nasceu assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo são pessoas convencidas de pecado por esse Espírito Santo, quebrantadas por esse Espírito Santo, envergonhadas de si mesmas, não só pelos pecados que já cometeram, mas mesmo pelos pecados que não cometeu, mas que estão dentro dela, que ela tem toda a capacidade de cometê-los, tem toda a inclinação para cometer. Se não tratar isso com a cruz, não vai para o céu. A pessoa verdadeiramente convertida, ela passa a ter vergonha de si mesma, desde a sua conversão até a sua morte. Arrependimento não é uma coisa que acontece. Convencimento de pecado, arrependimento, quebrantamento, não é uma coisa que acontece uma vez na conversão e depois nunca mais. É uma coisa que começa na conversão e nos acompanha todos os dias. Convém que ele cresça e eu diminua. Esse meu diminuir significa eu me sentindo cada dia mais horroroso diante de Deus. E Ele é lindo, e Ele é maravilhoso, Ele é grande,
e eu sou uma miséria de pequeno. Ele é tudo, eu nada. É isso que Pedro, Tiago, João escreveram. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque ao se humilhar, você está reconhecendo exatamente quem você é: nada. E olha que coisa interessante, ao fazer isso, é que você se torna referencial de Cristo para outros. É ao fazer isso que você se torna referencial de Cristo para outros, que você se torna testemunha de Jesus para outros. Acredite, tem muita gente por aí que você pensa que é um grande referencial de Jesus, e Jesus está vomitando de náuseas de olhar para essa pessoa, de ver a conduta dela, de ver a soberba, a empáfia, a prepotência, o sentimento de autograndeza. Isso não é coisa de convertido. Por isso que para mim a conversão de Davi foi ali, depois do seu pecado. Porque dali para frente, ele foi aquele homem do qual Deus disse em Isaías 66:2: esse é o homem para quem eu olharei, o aflito e quebrantado de espírito, e que treme diante da minha palavra. Esse é o homem segundo o meu coração. Esse é o homem de Deus. Esse é o homem que pode dizer, diga de novo: sede meus imitadores. Paulo falou isso aqui também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Olha o que ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas pensam que ser imitador de Cristo é sair por aí fazendo milagres. Muitos até fazem milagres e vão para o inferno mesmo assim, porque fizeram milagres, mas não foram imitadores de Cristo. Jesus não falou assim: aprendei de mim porque eu faço milagres. Não, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso é o significado profundo disso, que não é religião, e é chamado de cristianismo bíblico, de cristianismo espiritual, de cristianismo verdadeiro. Isso não é religião, isso é ser imitadores de Cristo. Quem deu esse título para os discípulos de Cristo foram os não cristãos, os não crentes. Em Atos 11, 26, que pessoas que não eram crentes, olhando para o comportamento daqueles crentes, olha, eles imitam mesmo o Senhor deles. Eles imitam mesmo o Salvador deles, eles falam igual ao Salvador deles, eles vivem igual ao Salvador deles, Cristo. Eles são cristãos. Não foram os cristãos que se reuniram, vamos escolher um nome para nós, assim, né? Para a gente chamar, como é que a gente pode ser chamado? Vamos chamar de cristãos, não? Foram os não cristãos que deram aos cristãos o apelido de cristãos, que significa imitadores de Cristo. Eles pensam como Cristo, eles andam como Cristo, eles falam como Cristo, eles vivem como Cristo, eles são cristãos. Olha se cumprindo ali em Atos 11, 26, o Atos 1, 8, sereis minhas testemunhas. As pessoas que viram eles, os viram como testemunhas de Cristo. Os viram, portanto, como verdadeiros referenciais de
Cristo. E é isso que significa ser referencial. Por isso que Paulo fala aqui de uma maneira muito séria nesse versículo 17. Olha, sede imitadores meus. E, olha aqui, Paulo falou para fazer isso aqui, ó. E agora não é Paulo, não é Jesus falando, porque isso é palavra de Deus. Não é mais palavra de Paulo aos filipenses, é palavra de Jesus para nós. Olha, observai, presta atenção aí, no meio de vocês aí na igreja, os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque esses é que são verdadeiramente cristãos. Porque eu gosto muito de falar aqui sobre a doutrina bíblica da eleição, os eleitos de Deus. Porque estes são os eleitos de Deus. Os que andam conforme este padrão de modelo. Os que andam conforme este padrão de referencial. E aqui Paulo incluiu, um dos mais importantes verbos que ele usa nas suas epístolas, que é o verbo andar. Tá? Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Expliquei quando falamos na carta aos Efésios, especialmente no capítulo 4 e também no capítulo 5 de Efésios, tá? Capítulo 5 de Efésios, que o verbo andar em grego, o andar mecânico, esse aqui, um passo, um pé na frente do outro, esse andar mecânico aqui é patel. Patel é o verbo andar. Mas Paulo não escreveu aqui, toda vez que ele usa o verbo andar, ele não escreveu patel, ele colocou uma preposição antes, a preposição peri. Ele escreveu peripatel, porque patel é andar, o andar mecânico, o ato de andar. Mas peripatel é se conduzir, se comportar. É isso que significa esse andar. Observai bem se as pessoas estão se conduzindo de acordo com o referencial correto, de acordo com o modelo correto. Observai se está todo mundo na igreja, andando, se comportando, se conduzindo na vida de acordo com o modelo correto de comportamento cristão, de comportamento de filho de Deus, no pensar, no falar, no agir, em todo o seu viver, como família, como congregação, como cidadão, em qualquer sentido. A conduta é importante. Olha, Deus é tão tremendo que Ele nos deu uma palavra poderosa, A palavra de Deus é poderosa, é viva e eficaz, mas ela só salva, ela tem poder de salvação. A palavra salva, a palavra purifica, a palavra liberta, a palavra santifica, mas ela só faz isso quando há prática. Quando a conduta da vida da pessoa é pautada nessa palavra. Quando os passos dessa pessoa são de acordo com essa palavra. Quando o agir dessa pessoa é de acordo com essa palavra. Quando essa pessoa é, como Deus disse a Josué, forte e corajosa para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda de todas as palavras deste livro da lei. O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, porque crer ali está implícito o viver.
Por isso, logo abaixo, Paulo disse: o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver de acordo com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. E é por isso que os princípios elementares e básicos para se viver a palavra de Deus são todos eles, temperados por uma coisa tremenda que se chama humildade. Coisa que ninguém gosta, coisa que não dá fama, ninguém gosta, coisa que o mundo rejeita. O mundo rejeita a humildade, porque são afetados, desde o mais profundo da sua essência humana, afetados pela soberba. E aí o que ocorre? Ocorre que Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Ninguém gosta de humilhação. Sabe por que ninguém gosta de humilhação? Porque são soberbos. O soberbo não gosta de humilhação. O humilde gosta de humilhação, passa a gostar de humilhação. Sabe por quê? Porque a humilhação coloca ele no seu devido lugar, lugar de nada, lugar de pó, lugar de, usando a palavra agora de Paulo em 2 Coríntios, o lugar de um vaso sem valor. E quando alguém chega nesse lugar, Deus enche esse vaso com seu tesouro. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Portanto, irmãos, nós fomos alcançados por tão grande graça para nos tornar, esse é um dos propósitos, são muitos os propósitos da salvação, esse é um dos propósitos da salvação, nos tornarmos referenciais, modelo correto de cristãos, modelo correto de discípulos de Cristo. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Modelos de pessoas que estão na terra imitando o Filho de Deus, na humildade, no caráter, na obediência, na humilhação. Esses são os referenciais. É para esses que os olhos de Deus se voltam. Esses estão ali no 2º livro das Crônicas. Os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é íntegro para com ele. Amados, olha, está todo mundo no alvo. Todo mundo é alvo de Deus. Só que os que vão ser condenados estão no alvo da sua ira. E aqueles que Ele mesmo escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis, estão no alvo do seu cuidado.
Ele cuida deles. E a humilhação deles faz parte do cuidado. Ensiná-los a ser humildes faz parte do cuidado. Quando você sentir vergonha por alguma coisa, não fique triste, fique alegre, porque é Deus te ajudando a ser mais santo e mais semelhante a Jesus. Quando você está recebendo motivos de se vangloriar, está sendo elogiado, exaltado, acenda uma lâmpada vermelha de aviso. Cuidado, Satanás está aí te rodeando agora, para te exaltar, porque se acontecer isso, você vai ser humilhado depois. Por isso que ser de Deus é ser o extremo oposto do que o mundo é e do que as pessoas no mundo querem ser. Tem prazer em ser, almejam em ser, tem inveja de quem é. Não, mas o nosso prazer é ser igualzinho a Jesus e ser considerados como pessoas merecedores de cruz. O que esse cara merece é crucificação. Crucifica-o! Sabe o que significa ser considerado merecedor de cruz? Significa ser considerado como o pior tipo de gente que existe pelos ímpios. Mas o Senhor conhece os que lhe pertencem.